sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. E nosso programa hoje é especial. Recebemos o juiz André Molina, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Mato Grosso, a Matra 23. Ele responde a uma série de dúvidas de nossos internautas sobre a reforma trabalhista. E você vai ver também. Justiça do Trabalho determina que a empresa dos Correios mantenha vigilância armada dentro das agências. E os destaques da semana em nossa página no Facebook. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O risco de novos assaltos fez com que um sindicato dos funcionários dos Correios movesse uma ação civil pública contra a redução de gastos com segurança, anunciada em julho deste ano pela empresa. Em uma liminar, a Justiça do Trabalho determinou a continuidade da vigilância armada nas agências de Mato Grosso. Veja estas e outras notícias no Giro da Semana. O juiz do trabalho André Molina, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, a Matra 23, lançou o livro Os Direitos Fundamentais na Pós-Modernidade, o futuro do direito e do processo do trabalho. O lançamento foi durante o evento de capacitação de servidores e magistrados sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Esse livro que eu estou lançando neste evento é resultado da minha tese de doutorado em Filosofia do Direito, que foi construída nos últimos 5 anos. Só que várias das teses ou dos pontos de vista que lá eu defendo foram coincidentemente incorporados pela reforma trabalhista. Então a leitura do livro, o contato em relação aos temas que eu defendo, de uma certa forma vai ajudar também os leitores a compreender melhor esse momento de reforma. Uma indústria de couro do município de Mirassol do Oeste foi condenada a pagar danos estéticos a uma ex-empregada que teve lesão nas cordas vocais após ficar exposta a produto químico no horário de serviço. A inalação do produto trouxe uma série de prejuízos à saúde da trabalhadora, que apresentou ainda convulsões, tonturas, depressão e ansiedade. A sentença determinou o pagamento de R$10 mil por danos morais, considerando o abalo moral e as sequelas definitivas na voz. O recurso de ambas as partes foi levado à primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que, com base nas provas periciais, determinou o pagamento de lucros cessantes, pagamentos de danos morais e danos estéticos. A 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá determinou que os Correios mantenham os serviços de vigilância em suas agências em Mato Grosso. A decisão liminar foi proferida após o sindicato da categoria ajuizar uma ação civil pública contra a redução dos gastos com segurança anunciado pela empresa no dia 12 de julho. O sindicato da categoria alegou que a suspensão do serviço aumentará a probabilidade da ocorrência de novos assaltos nas agências de Correios. Por determinação da Justiça, os Correios devem manter a vigilância nas agências que operam banco postal em Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil por agência. E o nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, chegou a hora de falar sobre o nosso Facebook, a página que traz informações que nem todo mundo sabe, mas que precisa aprender. Afinal, ficar por dentro do direito do trabalho é super importante, não é mesmo? E já que o objetivo é aprender, esse post aí ensina muito sobre até onde vão os nossos direitos. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso negou o pagamento das horas extras a um agricultor da cidade de Nova Mutum, que fica na região do Médio Norte do estado. Ele disse trabalhar de 18 a 21 horas por dia no período da entre-safra e da safra, sem intervalo para almoço. Apesar de ter alegado isso na ação, ele não conseguiu provar a jornada, que acabou sendo considerada inverossímil. Como a propriedade possuía menos de 10 empregados, o fazendeiro estava desobrigado de fazer o controle da jornada do trabalhador. Assim, caberia ao empregado comprovar sua versão de que trabalhava até 21 horas por dia. Mas a única testemunha indicada por ele não apresentou uma versão que convencesse os magistrados.
foram muitas reações dos nossos internautas e muitas discussões sobre a decisão. A Maria Núbia disse que a Justiça do Trabalho não é lugar para aventuras jurídicas. Todos que utilizarem o judiciário devem fazer com ética moral. É isso. Opiniões sobre a decisão à parte, vamos fazer uma parada para homenagear quem promove a justiça. O post foi feito em referência ao dia 11 de agosto, que é comemorado o Dia do Advogado. Sem advogado não se faz justiça. Esse foi apenas um registro do TRT que fez questão de parabenizar você, advogado, pelo seu dia. Afinal, é um profissional que faz toda a diferença e faz valer o nosso direito. O post obteve mais de 240 reações e nos comentários, muita gente parabenizando o profissional pelo seu dia e também pelo trabalho executado. Então, mais uma vez, parabéns a todos os advogados. Quer ficar bem informado sobre os direitos e deveres trabalhistas? Então é só ficar conectado com a gente através do Facebook e também do Instagram, onde você pode ficar sempre ligado nas redes sociais e seguir a gente. É com você, Ezequias. Obrigado, Júlio. E falando em Facebook ainda, no próximo bloco, o juiz André Molina, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho aqui de Mato Grosso, a Matra 23, responde às dúvidas dos nossos internautas sobre a reforma trabalhista enviadas pela rede social. Não saia daí, que a gente volta já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. A gente recebe hoje o juiz André Molina, presidente da AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, que vai esclarecer dúvidas que os nossos internautas encaminharam pelo Facebook do Tribunal. Doutora André, obrigada pela sua presença. A gente tem uma série de perguntas aqui e as primeiras delas referem-se à questão da vigência da reforma. A Camila Sena pergunta se as mudanças de direito material da reforma trabalhista valerão para os contratos em vigor ou só para os que se iniciarem na vigência da nova lei. No mesmo sentido, a Ana Carolina Cardoso pergunta quando é que começa a valer a reforma trabalhista. E o Felipe Marques, se os efeitos serão ex nunc ou ex tunc em relação aos contratos já realizados antes da reforma, doutor. Sim, agradeço, Aline, o convite, as perguntas dos internautas. Me parece que todas elas caminham num sentido de o que nós chamamos em direito intertemporal. Basicamente, a reforma trabalhista vai entrar em vigência, vai começar a valer no dia 13 de novembro, agora de 2017. Então, a grande pergunta que se faz é, e o meu contrato, como é que vai ficar em relação a isso? Nós precisamos dividir em 3 situações distintas. A primeira delas são os contratos que já foram esgotados, que já foram rescindidos antes de novembro de 2017. Muito embora a ação possa ser ajuizada depois, o direito que vai ser aplicável é o direito antigo, vigente na época em que o contrato foi executado. E este mesmo raciocínio serve para os contratos novos. Então, os contratos celebrados a partir de novembro de 2017, eles serão 100% já reguladas a partir da reforma trabalhista da legislação nova. A grande dúvida que tem é os contratos que estão em execução, celebrados anteriormente, que continuarão sendo executados. O direito novo, em alguns casos até prejudicial, vai alcançar o contrato? Esta é uma discussão muito grande a respeito, inclusive eu já antecipo que há divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, e eu dou a minha opinião como professor, mas fazendo a ressalva de que o tema ainda não foi, digamos, pacificado. Mas a minha interpretação é no sentido de que sim, de que os contratos em execução serão alcançados pela reforma trabalhista. O que é que significa? Aqueles anos todos, a partir da assinatura do contrato até novembro de 2017, aplica a lei antiga.
Só que a partir do dia 13 de novembro, as minhas cláusulas contratuais serão automaticamente alteradas e deverão ser ajustadas à nova legislação. Para falar em termos práticos, aqueles empregados que receberiam horas em itinerário ou horas de deslocamento, quando a empresa ficar fora da cidade, ônibus que levam, que buscam, aquele tempo era contado como hora extra. E a reforma trabalhista fala que não haverá mais pagamento nesse sentido. Então eu já trabalho há 2 anos, recebo essas horas itinerárias e o meu contrato continua sendo executado. Eu tenho direito adquirido a essas horas itinerárias? A resposta provisória é que não, que a reforma vai incidir no seu contrato também e vai ter que se ajustar em relação a ele. Então a lei passa a vigorar automaticamente para todos, contratos novos e contratos em execução, a partir de novembro de 2017. Também com relação à vigência, doutora, mas aí com relação à questão processual. O Rogério Reis pergunta, a demanda foi distribuída antes da reforma, né? Foi ajuizado o processo. A sentença antes da reforma que deu parcial provimento. Houve a interposição de RO, de recurso ordinário, antes da reforma. Já na vigência da nova CLT, não conhecimento do RO ou até mesmo acordo confirmando o parcial provimento do pedido do empregado. A questão é, haverá pagamento de honorários pelo autor em relação à parte não vencida na demanda? Sim, essa é uma discussão muito recorrente também. Deixa eu primeiro fazer uma premissa, um ajuste anterior. Em relação ao direito intertemporal, no campo processual, é mais tranquilo a interpretação de que ele tem aplicação imediata. O que significa? Mesmo os processos em curso, com a entrada em vigor da reforma, suas normas processuais passam a alcançar os processos em curso. Então, o ajuizamento anterior de uma ação não me garante ou não tem o direito adquirido de seguir as normas processuais antigas. Então, as normas passam a viger. No entanto, há especificamente algumas disposições que estão catalogadas no capítulo de direito processual da CLT, do Código do Processo Civil, só que elas repercutem no direito material, ou seja, alterando o direito das partes. E me parece que os honorários advocatícios é justamente isso. Está no capítulo de direito processual, só que acaba criando uma verba ao advogado, ao honorário, que não existia antes. Então, mexe com o direito material do advogado. Então, a minha resposta provisória também nesse sentido seria que, em relação aos honorários, as ações ajuizadas antes não terão a surpresa de condenação em honorários posteriores. Só as ações ajuizadas depois de 13 de novembro é que as partes já estarão conscientes de que haverá incidência de honorários e que, se o trabalhador perder parte do que ele pleiteou, ele vai ter que pagar o advogado da empresa. Então, só para a gente encerrar, o Bruno Rossi também faz uma pergunta. Nas reclamações trabalhistas ajuizadas antes da vigência da reforma, que envolvam perícia, médico, de engenharia, quem paga os honorários periciais? Será levada em conta a data da distribuição ou a data da audiência para determinar esse pagamento? Também a disposição de direito processual, o que acabamos de dizer, então incide a regra nova. Mas nesse ponto especificamente, a legislação e a reforma trabalhista praticamente não mudou nada. Quem é responsável pelo pagamento dos honorários é a parte que perde na perícia. Então já era assim. Se o trabalhador pleiteia uma perícia e ele perde na perícia, ele já tem que pagar o perito. Ele já pagava antes e continuará pagando para frente. O que houve com a reforma trabalhista foi um esclarecimento, um reforço de que ele terá este pagamento que ele deve da perícia descontado do que ele receber. Então, eu repito, este raciocínio já era possível, já havia uma série de decisões neste sentido antes. Agora o que a reforma fez foi só reforçar, mas no fundo não se mudou nada neste ponto. E também o Bruno Rossi pergunta, direito material, entendido como os direitos previstos na CLT, que foram excluídos com a reforma, e ele dá exemplos das horas itinerares e os minutos residuais. Ele pergunta, ainda serão considerados em sentenças para as relações de trabalho vivida antes da vigência da reforma numa reclamação trabalhista? Sem dúvida, reafirmo o que já disse. Aqueles contratos já executados ou em execução, a norma aplicada é aquela da época. Então, se eu trabalhei e fiz horas em itinerário no mês de abril de 2017, qual é a lei vigente em abril de 2017? É a lei velha. Então, o juiz, ainda que julgar em 2018, ele vai aplicar a lei velha. Então, a data do ajuizamento da ação não tem relação nenhuma com o direito material que vai aplicar. Então, a grande questão é, eu tenho direito às horas itinerárias até novembro de 2017.
Então, se eu entrar com a ação em 2018, eu vou pedir todas elas até a data em que a lei velha vigorou. Dali para frente, eu passo a não ter mais direito. Doutora, a partir de agora a gente faz as perguntas dos internautas relacionados ao conteúdo, à mudança de direito. O Osmar Nogueira de Souza Filho pergunta se referente à homologação da rescisão do contrato de trabalho por tempo indeterminado para os trabalhadores que têm mais de um serviço, não é mais obrigatório? Sim, exatamente. A legislação, a reforma trabalhista mudou bastante em relação a isso. Como que era o panorama anterior? Empregados com até 1 ano de contrato não precisavam homologar a rescisão. Todos aqueles que tinham mais 1 ano de vínculo eram obrigados a passar pela homologação do sindicato. O que foi que mudou hoje? Esta obrigação não existe mais. Então, alguém que trabalhou durante 20 anos faz o seu termo de rescisão e acerta diretamente com o empregador e assina o termo e recebe o valor. Por isso, há que se ter muito cuidado em relação a isso, a receber corretamente, é só assinar depois de recebido. Por quê? Porque não passa ou não é mais obrigatória a homologação sindical. Só que a reforma trabalhista ao lado não esvaziou a função do sindicato neste ponto. Ela criou a possibilidade de um termo de quitação anual. Então, ao final de cada ano de contrato executado, o empregado e o empregador vão ao sindicato, opcionalmente, e fazem uma quitação do ano. Então, estou quitando o ano de 2017. Então, pretende-se com essa normativa que este contrato de 2017, ou esta parcela do contrato, não seja mais discutido em uma ação posterior, na medida em que já se deu um termo de quitação anual com a assistência sindical. Então, só para concluir, a assistência sindical migrou da rescisão do contrato, que não é mais exigível, para a faculdade das partes fazerem esta homologação anual. Doutora Karolinski de Marco e a Ariete Miziara perguntam sobre o trabalho intermitente. Ele deve ser anotado na carteira? Ela diz, com relação a cada período da prestação de serviço para cada diverso empregador, tenho essa dúvida, pois haja folha. Não há limite ao número de prestações e nem de empregadores. Sim, note, este é um tema também bastante divergente. Por quê? Porque a reforma trabalhista colocou de cabeça para baixo uma série de requisitos clássicos de direito do trabalho. O que é o contrato intermitente? No final das contas, é uma experiência não muito bem sucedida, mas que nós recepcionamos do direito inglês. É quando o empregado ele fica à disposição, faz um contrato escrito, a CLT diz isso, contrato escrito, não se exige anotação expressa na carteira de trabalho. Então, o empregado faz um contrato escrito com um determinado empregador e fica à disposição dele para ser convocado quando precisar. Então, pode acontecer do empregado ter um contrato escrito com o empregador, está à sua disposição para ser convocado e ele pode passar até 1 mês sem ser convocado. E ele só recebe aquelas horas efetivamente trabalhadas. Então, eu tenho um contrato com alguém que eu estou à disposição para ser contactado e convocado. Se naquele mês eu trabalhei 10 horas, 2 dias que o sejam, eu receberei exclusivamente as 10 horas com proporcional de férias, 13º e os direitos e proporcional de recolhimento de fundo de garantia. E neste tempo eu posso manter, enquanto eu não sou convocado por um empregador, eu posso manter esse mesmo contrato intermitente com outros. Então, precisam todos esses contratos serem anotados na carteira? Se eu fosse responder com a ideia clássica antiga da CLT, sim, porque atende os requisitos de vínculo. Só que a lei nova agora não fala em anotação na carteira, só fala em contrato escrito entre as partes. E a Luana Marinho pergunta, com a reforma, ainda que o funcionário trabalhe com exclusividade e continuidade para uma mesma empresa, poderá ser contratado como autônomo? Gostaria que fosse comentado esse ponto que ela diz que acha que vai criar grande celeuma. Sim, essa também é uma discussão grande em relação ao direito do trabalho clássico, que é a possibilidade que nós chamamos, os professores já começam a chamar de autônomo exclusivo. O que é isso? É a possibilidade de alguns trabalhadores que atendam 2 requisitos. Tenham um diploma de curso superior e receberão salário acima de R$11 mil. Esses trabalhadores, a legislação imagina que eles têm condição de negociar com o empregador e escolher se querem trabalhar sob um regime de carteira de trabalho, de vínculo de emprego, ou se querem trabalhar num regime de autonomia mediante um contrato de natureza civil. Isto normalmente foi pensado para as atividades de prestadores de serviço, profissionais liberais, que às vezes mantêm até contratos com 2 ou 3 locais. Imagine-se, por exemplo, uma situação de um médico que atende em 3 hospitais. Então haveria a possibilidade dele, se ganhar mais do que R$11 mil em um único hospital, discutir se quer carteira de trabalho com os direitos e obrigações de um trabalhador ou se ele quer apenas um contrato de autônomo exclusivo. Não vai ter os direitos de trabalhador, só que ele tem uma maior liberdade em relação à autonomia do contrato.
E a Kênia Dias pergunta como fica a situação dos empregados públicos pelo regime seletista em relação aos acordos entre patrão e empregados. Poderá ser feito um acordo de dispensa por interesse da administração e anuência desse empregado? Não muda nada, porque note, os empregados públicos, embora eles sejam vinculados a pessoas jurídicas de direito público, o regime que os regula é o da CLT. Então, em muitos casos, e nós falamos principalmente em municípios, as famosas prefeituras, é que nós temos alguns municípios que a vinculação de seus empregados é a seletista. Então tem que ter carteira anotada, tem que ter todos os direitos trabalhistas, e embora eles prestem concursos em muitos casos, ele não tem estabilidade. Então, mesmo na legislação anterior, os empregados públicos seletistas já poderiam ser dispensados sem justa causa e sem justificativa. Isto vai mudar? Em nada. O Wellington de Paula pergunta: a principal dúvida sobre a reforma é ao efeito da prevalência do acordado sobre o legislado e quais os seus limites para não ferir os direitos trabalhistas. Ok, este é um tema que ele ganhou bastante profusão nos últimos anos. Sempre se admitiu no direito do trabalho a possibilidade de que a norma coletiva, lá na origem, ampliasse os direitos mínimos. Esta foi uma primeira posição. Depois se reconheceu num segundo momento que a norma coletiva pode até trazer algumas cláusulas que retraem alguns direitos, desde que no seu conjunto ela traga benefícios. Então ela retrai algum direito e traz um benefício não previsto em lei. Então essa troca na análise conjunta era possível. Acontece que em 2015 o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez decidiu, com repercussão geral em sua composição plenária, de que as normas coletivas, na verdade, ela tem mais força do que aquilo que a Justiça do Trabalho classicamente pensava. Então, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, fixou posição de que sim, de que a norma coletiva, porque negociada amplamente, porque com a participação sindical, porque não presente o temor reverencial, porque não presente a eventual coação do empregado em relação ao empregador, não negociar diretamente, decidiu que a norma coletiva ela pode ir além do que o direito do trabalho sempre pensou que podia, inclusive retraindo direitos. O que fez a reforma trabalhista? Ela consolidou na legislação esta última palavra do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, em relação a tais direitos, há um catálogo em relação a isso, é livre negociação. As partes negociam como quiser, inclusive podendo episodicamente em prejuízo do trabalhador. É o sindicato com eles é quem vai decidir. Só que ela ressalvou em outras disposições que não pode haver negociação em relação a tais temas, que são temas específicos que aí a norma coletiva não poderia avançar. Dou um exemplo, evidentemente, equipamento de proteção individual. Poderia o empregador negociar, eu dou uma cesta básica a todos, só que vocês me isentam de fornecer EPI, colocando os empregados para trabalhar em ambientes insalubres com risco de vida? Não. Neste caso, a própria Constituição interditaria a negociação coletiva. Em outros casos, amplamente, não. As partes podem negociar e abrir mão, inclusive, de salário. Ainda sobre constitucionalidade, doutor Henrique Moretti pergunta se os juízes já sabem se deixarão de aplicar alguns artigos dessa reforma, uma vez que alguns são, na opinião dele, inconstitucionais, como, por exemplo, o artigo que limita o valor das indenizações por danos morais e existenciais. Essa discussão é muito mais complexa do que se parece. Por quê? Porque nem tudo aquilo que aparentemente viola a Constituição é tido como inconstitucional. Como é que a teoria do direito, o direito constitucional contemporâneo enxerga isso? Enxerga que a Constituição, ela indica pautas ou avenidas a serem percorridas. Só que tem o legislador a possibilidade de escolher os melhores caminhos para que eu chegue àquele destino. Então, nem sempre um desvio de caminho pelo legislador é uma inconstitucionalidade. Às vezes, o desvio de caminho é uma escolha política, às vezes não a melhor no meu ponto de vista, só que uma escolha política legítima para chegar naquele resultado. E só quando eu não chego naquele destino, assinado pelo Constituinte, é que eu tenho uma inconstitucionalidade. Então, essa pergunta é muito complexa e há discussões as mais diversas em relação a este ponto. Eu enxergo algumas, poucas, inconstitucionalidades. Esta, referida pela pergunta do colega, seria um tema também bastante discutível. Por quê? A tarifação do dano moral, mais ou menos o que ele quer saber, ela já é uma realidade em uma série de países. Em vários países isso já é uma realidade. Inclusive até aqui no direito brasileiro, cito um exemplo para fins de transporte aéreo.
O transporte aéreo internacional é regulado por uma convenção internacional. E essa convenção diz que se eu extraviar uma mala, o valor máximo que eu recebo é X. Então, se eu resolvi despachar na mala um barra de ouro acima daquele limite que eu poderia receber, eu assumi o risco para isso. Então a tarifação é muito polêmica, embora, faço a ressalva, o Supremo Tribunal Federal, quando analisou a lei de imprensa, que tinha uma tarifação antiga de dano moral, disse que não podia no sistema brasileiro. Isto pode ser um indicativo de uma inconstitucionalidade. Doutor, e para a gente encerrar, 2 perguntas relacionadas ao geral da reforma. Uma do Jader de Souza Santos Júnior, que fala assim: tem gente falando que as ações trabalhistas serão zeradas por conta da compensação da fase de sucumbência. Mas o trabalhador que for sucumbente vai dever para o advogado da empresa. O advogado da empresa, terá que propor uma ação separada para receber os honorários, provar que o réu não é mais beneficiário da justiça gratuita e pedir a citação. Não tem fundamento jurídico para compensar direto, ele pergunta. E Luiz Paulo Mourão pergunta se os concursos para magistratura trabalhistas acabam já em novembro do ano que vem, porque agora, sem processo, não tem mais necessidade de novos juízes trabalhistas, só os atuais bastam. Acaba, doutor? Veja, a minha percepção pessoal, é um exercício quase de futurologia, é que não. É que a reforma tem, sim, a intenção de, a médio prazo, reduzir o número de processos. Mas isto não vai, de forma nenhuma, interditar a possibilidade de se discutir. Notem, dou um exemplo. Esse termo de quitação anual visa dar uma maior segurança de que aquele ano que foi quitado não seja discutido judicialmente. Mas nada impede de uma ação vier discutir eventual coação, eventual diferença, eventual fraude daquele termo de quitação. Ainda que no resultado do processo o juiz diga que já está quitada aquela verba, mas o processo vai existir. Então, haverá uma redução de processos a médio prazo? Creio eu que não. Depois que os entendimentos foram se pacificando, os temas forem sendo ajustados pelos tribunais superiores, isso de fato vai desencorajar a entrada de algumas ações, reduzindo a médio prazo, penso daqui uns 5, 10 anos, um contingente de processo. Mesmo no caso do trabalhador agora, sucumbente, tem que pagar? Mesmo, também. Em relação à sucumbência, muito resumidamente. O que é a sucumbência? É quando alguém pleiteia algo num processo e ele sai e ele perde o processo. Então ele tem que restituir o custo que a parte teve. Explico, um empregado entra pedindo 100 mil de dano moral. A empresa que é citada deste processo, ela vai ter que contratar um advogado que vai cobrar do empresário para vir se defender, deslocamento para audiência e tudo mais. No final das contas, se comprova ou transita em julgado que o trabalhador não tinha razão. E aí, quem é que paga o advogado da empresa? Então a legislação tentou mudar os rumos em relação a esse ponto, dizendo que quem paga é o trabalhador. Só que note em relação à justiça gratuita, o empregado faz um único pedido, este no meu exemplo, não ganha nada. O advogado, ele recebe a sucumbência, digamos, o juiz fixa em 10 mil reais para um pedido de 100. Aqueles 10 mil terão que ser cobrados do trabalhador, beneficiário da justiça gratuita. Ele terá condições de pagar, não terá condições de pagar, este é um ponto. Só que o que a legislação inova? Só que se ao lado deste pedido que ele perdeu e ficou devendo ao advogado 10 mil, ele receber 20 mil de horas extras, não haverá este procedimento que o nosso internauta imagina, que o advogado vai ter que entrar com uma ação autônoma para fins de cobrar esse valor, porque é beneficiário da justiça gratuita. Não. A lei deixa muito claro de que haverá o desconto daquele valor dos 20 mil que ele recebeu de horas extras para pagar os 10 mil do advogado da empresa. Ah, mas a verba é alimentar. Só que o Supremo Tribunal Federal disse que o honorário do advogado também é alimentar. Então, existindo duas verbas alimentares no mesmo nível, a lei autorizou que haja o desconto. Doutor André Molina, juiz do trabalho, presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, muito obrigada por todas essas informações. Muito obrigada por você que nos acompanhou e especialmente os nossos internautas que mandaram as perguntas. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link que está aí na sua página. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.